Sinhá Leonor mandou queimar as mãos da costureira Rosa, com ferro em brasa, por causa de um simples atraso na entrega. Mas o erro da patroa foi confiar sua nova peruca de seda às mãos de quem ela torturou e humilhou. O que ninguém percebeu foi o movimento que vinha de dentro das rendas enquanto a Sinhá desfilava sua vaidade. A vaidade extrema de Leonor se transformou em uma tortura física lenta que ela mesma se recusava a interromper. No fim, a coceira que ela ignorou vai expor um crime muito mais sujo do que o sangue no porão da fazenda. Repara bem no cheiro que subia daquela sala de costura. Não era cheiro de café, nem de mato molhado do Vale do Paraíba. Era cheiro de carne queimada. O ferro de passar pesado e fumegante tinha acabado de ser tirado das brasas do fogão a lenha. Leonor não gritou. Ela não era mulher de gritar. Ela apenas segurou o pulso de Rosa com uma força que ninguém diria que aquela mulher fina possuía. O metal incandescente desceu sobre a palma da mão da moça, e o chiado que se ouviu foi o som da pele se abrindo. Rosa também não gritou. Ela apenas fechou os olhos e sentiu o mundo escurecer enquanto o suor frio escorria pela nuca. O motivo de tamanha crueldade? Um cacho. Um único cacho de uma peruca velha que Rosa não conseguiu fixar a tempo para o jantar com o coronel Custódio. Para Leonor, a aparência era a única coisa que restava, e qualquer falha naquela fachada era um crime imperdoável. Só que o que a Sinhá não sabia era que, ao marcar a carne de Rosa, ela estava assinando a própria sentença de agonia. A partir daquele momento, a costureira mais talentosa da fazenda não trabalhava mais com linha e agulha por obrigação, mas por um ódio que queimava mais que o ferro. A fazenda Santa Cecília parecia um lugar de fartura para quem via de longe. Os cafezais subiam os morros e a casa grande brilhava com o reboco sempre branco. Mas por dentro, as paredes estavam podres. Leonor era viúva e administrava tudo com punho de ferro, mas o dinheiro estava sumindo. Ela gastava o que não tinha com rendas francesas, joias de ouro baixo e as famosas perucas que vinham da capital. O que ninguém na vila desconfiava era que aquela opulência toda era sustentada por um roubo. Leonor estava desviando cada centavo da herança dos sobrinhos órfãos, que viviam sob o seu teto como se fossem agregados de luxo. Ela falsificou o testamento do marido, e o documento original, a única prova que poderia mandá-la para a cadeia ou para a sarjeta, estava escondido em um lugar que ninguém ousaria tocar. O problema é que a ganância cega. Leonor precisava de uma peruca nova, a mais magnífica de todas, para o baile que o coronel Custódio daria no final do mês. Seria a oportunidade perfeita para consolidar sua posição e, quem sabe, arranjar um novo casamento que salvasse suas contas. Ela chamou Rosa, com as mãos ainda em carne viva e enroladas em trapos sujos, e deu a ordem. A nova peruca de cabelo humano e renda francesa deveria ser costurada ali mesmo, no quarto da costureira, para que ninguém copiasse o modelo. Rosa aceitou o trabalho sem dizer uma palavra. Mas naquela noite, enquanto a dor nas mãos não a deixava dormir, ela olhou para o irmão mais novo, o Bento. O menino tinha apenas 14 anos e trabalhava na limpeza do jardim e dos canais de umidade que cercavam a casa. Ele conhecia cada bicho que rastejava debaixo das pedras. Foi aí que o plano começou a tomar forma na cabeça de Rosa. Ela não ia usar veneno no chá, nem faca na calada da noite. Ela ia usar a própria vaidade da Sinhá como armadilha. Bento, me traz os bichos, ela disse em um sussurro. O menino entendeu na hora. Ele sabia da marca nas mãos da irmã e sentia o mesmo ódio correndo nas veias. Nos dias seguintes, enquanto Rosa preparava a base da peruca com uma rede de seda finíssima, Bento passava as tardes revirando troncos podres e pedras úmidas perto do riacho. Ele procurava por algo específico, o piolho de cobra. No Vale do Paraíba, esses bichos são comuns. Eles gostam de sombra, umidade e, quando se sentem ameaçados, soltam um líquido que queima e mancha a pele. Mas Rosa não queria apenas os bichos adultos. Ela queria os ovos, centenas deles. Repara na paciência dessa mulher. Mesmo com as mãos tremendo de dor, Rosa começou a criar um forro duplo na peruca. Era uma camada invisível, feita com uma gaze quase transparente. Entre uma camada e outra,
Ela depositava os ovos e alguns exemplares vivos, alimentando-os com restos de matéria orgânica que ela escondia nas dobras do tecido. Ela sabia que o clima abafado da região, misturado com o calor do couro cabeludo da Sinhá, seria a estufa perfeita. Mas o que ninguém sabia era que Leonor estava ficando impaciente. Ela entrava no ateliê improvisado a cada hora, exigindo ver o progresso. Rosa escondia o trabalho com rapidez, fingindo que estava apenas dando os nós finais na seda. A Sinhá olhava para as mãos enfaixadas da moça e sorria com desprezo. Ela disse que mãos sujas e lentas mereciam o castigo, e que se a peruca não ficasse pronta, o próximo ferro seria no rosto. Rosa apenas abaixava a cabeça, mas por dentro ela contava os dias. Só que naquela noite, algo quase estragou tudo. Leonor decidiu fazer uma busca nos quartos dos escravizados. Ela estava paranoica, achando que alguém estava roubando suas pratas para pagar dívidas de jogo. Quando ela entrou no quartinho de Rosa, o cheiro de mofo e umidade estava mais forte que o normal. Ela revirou as arcas, jogou as roupas de cama no chão e parou diante de um pequeno pote de cerâmica que Bento tinha deixado em cima da mesa. "O que é isso aqui?" Leonor perguntou, com a voz cortante como uma navalha. Rosa sentiu o sangue congelar. Se a Sinhá abrisse o pote e visse a colônia de bichos que Bento tinha coletado, tudo estaria perdido. O coração de Rosa batia tão forte que parecia que ia saltar pelo peito. Ela olhou para o pote, olhou para a Sinhá e percebeu que precisava de uma mentira rápida. "É um preparo de ervas para a minha mão, Sinhá", disse Rosa, tentando manter a voz firme. "O médico disse que ajuda a fechar a ferida que a senhora me deu." Leonor soltou uma gargalhada seca e amarga. Ela pegou o pote e o jogou contra a parede. O barro se estraçalhou, e um líquido escuro e viscoso escorreu pelo reboco. Felizmente, os bichos estavam escondidos em um fundo falso que o pote possuía, e Leonor não se deu ao trabalho de olhar os cacos no chão. Ela saiu do quarto pisando firme, deixando para trás o rastro do seu perfume caro e o barulho dos seus saltos no assoalho de madeira. Rosa esperou o silêncio voltar, antes de se ajoelhar no chão. Ela recolheu o que sobrou, chorando de raiva e medo. Bento apareceu na janela logo em seguida, com os olhos arregalados. Eles tinham chegado perto demais. Mas o incidente só serviu para uma coisa: aumentar a pressa. Rosa sabia que precisava terminar a peruca antes que a Sinhá decidisse fazer outra inspeção. Naquela mesma semana, o calor no Vale do Paraíba ficou insuportável. A umidade subia do solo e grudava na pele como uma segunda camada de roupa. Era o cenário ideal. Rosa terminou de costurar os últimos fios de cabelo humano. Cabelos que ela mesma tinha cortado de outras moças da fazenda sob as ordens de Leonor. Ela revisou o forro duplo. Estava tudo lá. Os ovos minúsculos e invisíveis e alguns bichos adultos que já começavam a se mover lentamente entre as fibras da renda. Até que um dia, Leonor entrou no quarto e exigiu a peruca. Ela tinha um jantar importante com o coronel Custódio e queria testar o novo visual. O coronel era o homem mais poderoso da região e Leonor sabia que ele estava de olho em suas terras. Ela precisava parecer impecável, uma mulher de posses e elegância, e não uma viúva à beira da falência que roubava os próprios parentes. Rosa entregou a peça com as mãos trêmulas, mas não de medo. Era a antecipação do que estava por vir. Leonor pegou a peruca e a examinou sob a luz das velas. A seda brilhava, e os cachos eram perfeitos, caindo com uma naturalidade que até a Sinhá teve que elogiar. Ela não percebeu que, por dentro, o forro estava levemente estufado. Ela não sentiu o cheiro metálico e doce que emanava da costura, porque Rosa tinha borrifado uma quantidade generosa de água de rosas para disfarçar. Foi aí que Leonor colocou a peruca pela primeira vez. Ela se olhou no espelho de moldura dourada e sorriu. Ela se sentia poderosa, mas apenas alguns minutos depois ela sentiu uma leve picada na nuca. Nada demais, apenas uma coceirinha, como se um fio de cabelo estivesse fora do lugar. Ela ajustou os grampos de ferro, apertando-os contra o couro cabeludo para garantir que a peruca não se movesse. Ela apertou tanto que os grampos perfuraram levemente a pele,
criando pequenos canais de entrada. O que ela não sabia era que, ao apertar a peruca, ela tinha esmagado 2 dos bichos adultos lá dentro. O líquido cáustico começou a vazar, entrando em contato direto com as pequenas feridas causadas pelos grampos. A coceira aumentou, mas Leonor se recusou a tirar a peça. Ela tinha uma imagem a manter. Ela desceu as escadas para receber o coronel, sentindo um calor estranho subindo pela cabeça. Enquanto isso, Rosa e Bento observavam da sombra da cozinha. Eles sabiam que o processo tinha começado. Rosa olhou para as próprias mãos, onde as cicatrizes do ferro ainda estavam vermelhas e feias. Ela sabia que a dor de Leonor estava apenas começando, mas o que ela realmente queria era a prova do crime. Ela sabia que Leonor guardava o testamento verdadeiro no suporte de madeira onde a peruca descansava todas as noites. Era um suporte pesado, esculpido em carvalho, com um fundo falso que só quem limpava o quarto todos os dias, como Bento, poderia ter notado. O plano de Rosa não era apenas torturar a pele da Sinhá. Ela queria que a dor fosse tão insuportável que Leonor perdesse o controle, que ela delirasse, que ela confessasse o que tinha feito diante de todos. E o suporte da peruca seria a chave para a ruína final. Só que havia um risco imenso. Se o médico da vila, o Dr. Arnaldo, fosse chamado cedo demais, ele poderia descobrir os bichos e tudo voltaria contra Rosa. Naquela noite, durante o jantar, a tensão na sala era palpável. O coronel Custódio falava sobre os preços do café, mas seus olhos estavam fixos em Leonor. Ela parecia inquieta. Ela mexia no pescoço a cada 5 minutos, e uma mancha vermelha começava a subir pela sua orelha. A dor estava deixando de ser uma coceira e se transformando em uma queimação latejante. Mas Leonor sorria. Ela bebia seu vinho e fingia que estava tudo bem, enquanto sentia algo se mexer, bem devagar, por baixo da renda francesa. E o que parecia o fim de um dia de triunfo para a Sinhá era, na verdade, o início de uma descida para o inferno, porque dentro do quarto escuro, o suporte de madeira esperava pela peruca, guardando o segredo que poderia mudar o destino de todos naquela fazenda. E Rosa, no silêncio da senzala, apenas esperava pelo primeiro grito. Sinhá Leonor acreditava que a autoridade de uma mulher se media pela altura do seu penteado e pelo brilho das suas joias. Mas o que ela sentia agora, sentada à cabeceira da mesa de jantar, era algo que nenhuma joia podia esconder. Uma pontada, depois outra. Era como se pequenas agulhas de fogo estivessem sendo espetadas diretamente no seu couro cabeludo. Mas ela não podia se mexer. O coronel Custódio estava logo ali na sua frente, cortando um pedaço de carne e falando sobre a exportação de café pelo Porto de Santos. Se ela levasse a mão à cabeça, se ela demonstrasse qualquer desconforto, a máscara de perfeição cairia. E Leonor preferia morrer a perder a pose. O problema é que o plano de Rosa estava funcionando melhor do que a costureira imaginava. O calor da sala, somado à fumaça das velas de sebo e ao suor que brotava da testa de Leonor, criou o ambiente perfeito. Dentro do forro duplo da peruca, os piolhos de cobra sentiam a umidade e começavam a se mexer com mais vigor. O líquido cáustico que eles soltavam, aquele leite amarelado que queima a pele, estava se misturando ao suor da Sinhá e escorrendo pelos pequenos furos que os grampos de ferro tinham aberto. Repara bem na cena. Leonor está com o rosto rígido, os olhos fixos no coronel, mas por dentro ela está gritando. Ela sente algo rastejar perto da orelha esquerda. É um movimento lento, quase imperceptível para quem olha de fora, mas para ela parece uma tropa de soldados marchando sobre sua pele. Ela tenta disfarçar dando um gole longo no vinho, mas a mão treme. O cristal da taça tilinta contra os seus dentes e o coronel para de falar por um segundo. Ele nota a mancha vermelha que agora já não está apenas na nuca, mas começa a subir pelas têmporas de Leonor. Está sentindo calor, Leonor? O coronel perguntou com aquele tom de voz de quem nota tudo, mas finge que não sabe de nada. A Sinhá forçou um sorriso, um daqueles que não chega aos olhos. É apenas o clima pesado do vale, coronel. O senhor sabe como é o verão por aqui, ela respondeu. Mas o que ela queria era arrancar aquela peruca com as próprias mãos e mergulhar a cabeça em um balde de gelo. Só que naquela noite,
A situação escalou. Rosa, que observava tudo pela fresta da porta da copa, sabia que precisava de mais. Ela sinalizou para Bento, que estava do lado de fora, perto da janela do quarto da Sinhá. O menino levava consigo uma bacia de metal com carvão em brasa e panos molhados. O plano era simples e cruel: transformar o quarto de Leonor em uma estufa. Se a umidade da sala de jantar já estava fazendo os bichos acordarem, o vapor quente do quarto faria os ovos eclodirem em massa. Foi aí que a paranoia de Leonor começou a jogar contra ela mesma. Ela estava tão desesperada para manter o segredo da sua falência e do roubo da herança, que começou a ver inimigos em cada sombra. Ela achava que a coceira era um castigo divino, ou pior, uma feitiçaria feita pelos escravizados da fazenda. Mas ela não podia chamar o Dr. Arnaldo, não ainda. Se o médico visse o estado da sua cabeça, ele poderia descobrir que ela estava usando uma peruca para esconder a queda de cabelo causada pelo estresse e pela má alimentação, já que ela cortava até na própria comida para conseguir pagar as dívidas. O jantar terminou e Leonor subiu as escadas quase correndo. O coronel Custódio ficou na sala, limpando os bigodes e pensando que havia algo de muito errado com a viúva. Ele não era bobo. Ele sentiu um cheiro. Não era o perfume de rosas que Leonor usava em excesso. Era um cheiro de algo orgânico, algo que estava começando a apodrecer. Ele olhou para a escadaria e decidiu que voltaria no dia seguinte, mas não para uma visita de cortesia. Ele queria ver as contas da fazenda. No quarto, Leonor bateu a porta e se jogou na frente do espelho. Suas mãos foram direto para os grampos. Ela puxava com tanta força que arrancava tufos do seu próprio cabelo natural junto com a renda. Quando a peruca finalmente saiu, ela soltou um gemido que foi abafado pelo travesseiro. O couro cabeludo estava em carne viva. Havia pústulas avermelhadas e uma secreção clara que brilhava sob a luz da lamparina. Mas ela não viu os bichos. Rosa tinha sido meticulosa. Os piolhos de cobra e os ovos estavam costurados dentro da estrutura da peruca, protegidos por uma rede de seda que impedia que eles caíssem, mas permitia que o veneno passasse. Leonor olhou para a peruca em cima da mesa e sentiu um nojo profundo. Ela achou que eram piolhos comuns. Praga de senzala, ela pensou. Ela pegou uma tesoura e, por um momento, pensou em destruir a peça. Mas aí o medo falou mais alto. Aquela peruca tinha custado uma fortuna. Era o seu escudo contra o mundo. Ela não podia se dar ao luxo de jogá-la fora. Ela chamou Rosa aos gritos. Quando Rosa entrou no quarto, ela viu a Sinhá com a cabeça desfigurada e a peruca na mão. A moça manteve o rosto neutro, mas seu coração batia com uma alegria sombria. Sinhá, o que aconteceu? Rosa perguntou, fingindo espanto. Leonor jogou a peruca no colo de Rosa. Limpe isso. Queime com enxofre, faça o que for preciso, mas tire essa coceira daqui. São piolhos, Rosa. Você me trouxe piolhos para dentro de casa. Rosa pegou a peça com cuidado. Ela sentiu o movimento lá dentro. Os bichos estavam vivos e famintos. Ela sabia que, se Leonor usasse enxofre ou tentasse queimar a peruca, o plano acabaria. Foi então que Rosa usou a sua arma mais poderosa, a manipulação. Sinhá, se a senhora usar enxofre, o cheiro vai ficar impregnado na seda por meses. O coronel vai sentir de longe. E se ele souber que a senhora está com piolhos... Bem, o que as pessoas vão dizer? Leonor parou. O orgulho foi maior que a dor. O que você sugere, então? Rosa deu um passo à frente, baixando o tom de voz. Eu conheço uma mistura de ervas e óleos que limpa tudo sem deixar cheiro. Mas a senhora precisa ter paciência. O couro cabeludo precisa estar úmido para o remédio penetrar. Deixe a peruca comigo esta noite, e eu trarei ela de volta amanhã, pronta para o baile. Leonor concordou, mas com uma condição. Ela pegou o braço de Rosa e apertou exatamente em cima da cicatriz da queimadura. Se amanhã eu ainda sentir uma única picada, eu mesma vou costurar a sua boca com o arame que você usa nessas rendas. Entendido? Rosa não piscou. Entendido, Sinhá. O que Leonor não percebeu foi que, ao entregar a peruca para Rosa naquela noite, ela estava entregando a chave do seu próprio cofre. Rosa levou a peça para a senzala, mas não para limpar.
Ela e Bento passaram a madrugada reforçando o recheio. Bento tinha encontrado uma nova espécie, maior e mais agressiva, nos cantos escuros do porão. Rosa costurou esses novos visitantes com uma precisão cirúrgica. Mas o momento de maior tensão aconteceu quando Rosa voltou para o quarto da Sinhá, antes do sol nascer, para devolver a peça. Ela precisava colocar a peruca de volta no suporte de madeira de carvalho. Enquanto Leonor dormia um sono pesado e febril, Rosa se aproximou do suporte. Ela tocou na madeira fria e sentiu a ranhura no fundo falso. O testamento estava ali. Ela podia sentir a ponta do papel. Se ela pegasse o documento agora, a história acabaria. Mas quem acreditaria nela? Uma escravizada com um papel na mão contra a palavra de uma fazendeira poderosa? Rosa sabia que precisava de uma exposição pública. Ela precisava que Leonor perdesse o juízo na frente de todos. Ela deixou o testamento onde estava e colocou a peruca carregada de bichos no topo do suporte. Foi aí que algo inesperado aconteceu. Leonor se mexeu na cama e abriu os olhos. O quarto estava na penumbra, mas ela viu a silhueta de Rosa perto do suporte. "O que você está fazendo aí, garota?" Leonor perguntou com a voz rouca. Rosa sentiu o suor escorrer pelas costas. Eu vim entregar a peça, Sinhá. Já está limpa e com as ervas." Leonor se sentou na cama, com a mão na cabeça. A dor não tinha passado. Estava apenas latente, esperando pelo próximo gatilho. "Traga-me a água", ela ordenou. Rosa serviu a água, mas suas mãos tremiam tanto que o copo batia na jarra de prata. Leonor a observava com olhos de serpente. "Você está muito nervosa, Rosa. Por que está tremendo?" Rosa engoliu em seco. "É o cansaço, Sinhá. Passei a noite cuidando da sua peruca." Leonor deu um sorriso cruel. "Pois trate de descansar. Amanhã é o baile do coronel, e você vai estar lá para me ajudar com os ajustes finais. Se eu sentir um desconforto que seja, você não verá o sol de domingo." O problema é que Rosa sabia de algo que Leonor ignorava. O remédio que Rosa disse ter passado na peruca era, na verdade, uma calda de açúcar e mel diluída. O cheiro era doce e quase imperceptível para humanos, mas para os bichos que Bento tinha coletado, era o sinal de um banquete. Os piolhos de cobra seriam atraídos para a superfície da renda, buscando o alimento, e ficariam em contato constante com a pele de Leonor. E o que parecia ser apenas uma noite de preparativos se transformou em uma contagem regressiva para o desastre. Na manhã seguinte, o Dr. Arnaldo chegou à fazenda. Não porque Leonor o chamou, mas porque o coronel Custódio, preocupado com o que vira no jantar, enviou o médico sob o pretexto de um exame de rotina nos sobrinhos órfãos. Leonor entrou em pânico. Ela não podia deixar o médico vê-la naquele estado. Ela colocou a peruca às pressas sem nem olhar no espelho. A dor foi imediata, um choque elétrico que percorreu sua coluna. Mas ela desceu as escadas. Dr. Arnaldo estava na sala, conversando com as crianças. Ele era um homem prático, de poucas palavras, e seus olhos de médico notaram imediatamente o suor excessivo de Leonor e a forma como ela evitava mover o pescoço. "Senhora Leonor, a senhora parece febril", disse o Dr. Arnaldo, aproximando-se. Leonor recuou um passo. "É apenas o cansaço do baile, doutor, não se preocupe comigo." Mas o médico insistiu. Ele notou uma mancha escura que começava a vazar por baixo da renda da peruca, logo atrás da orelha direita. Um fluido escuro, quase preto. Foi aí que o Dr. Arnaldo cometeu o erro que Rosa tanto esperava. Ele estendeu a mão para tocar na têmpora de Leonor, para sentir a temperatura. Quando seus dedos roçaram a base da peruca, algo pequeno e articulado caiu da renda e pousou diretamente na gola branca da camisa do médico. Era um piolho de cobra, vivo e se contorcendo. O silêncio que se seguiu na sala foi cortante. O médico olhou para o bicho, depois olhou para Leonor, que estava pálida como um cadáver. "O que é isso, Leonor?" O médico perguntou com a voz carregada de uma suspeita que ele ainda não conseguia nomear. E Rosa, que observava tudo de longe, sabia que a primeira peça do dominó tinha caído. A partir dali, a vaidade de Leonor não seria mais sua proteção, mas a sua maior tortura. O Dr. Arnaldo ficou paralisado, olhando para aquele bicho escuro
que se contorcia na gola branca de sua camisa. No silêncio mortal da sala, o único som era a respiração curta e ruidosa de Sinhá Leonor. Ela estava petrificada. O médico, com a calma de quem já viu muita podridão em hospitais de campanha, pegou um lenço de linho e removeu o inseto com cuidado. Ele o apertou entre os dedos, sentindo a carapaça estalar, e depois olhou para Leonor com uma expressão que misturava nojo e uma curiosidade científica perigosa. "Leonor, o que é isso?" o médico perguntou. Sua voz agora era um trovão baixo. A Sinhá tentou soltar uma risada, mas o som que saiu de sua garganta foi um engasgo seco. "Ora, doutor, deve ter caído de alguma árvore enquanto eu caminhava pelo jardim com as crianças. A senhora sabe muito bem que isso não é um bicho de árvore, Leonor. Isso é um piolho de cobra. Eles gostam de lugares escuros, úmidos e em decomposição." O médico deu um passo à frente, e Leonor recuou, tropeçando na beirada do tapete. Foi aí que o primeiro obstáculo real surgiu para Rosa. Se o médico insistisse naquilo, ele arrancaria a peruca ali mesmo. E se ele visse a costura dupla, o plano seria descoberto antes do baile, antes da humilhação pública, antes de Leonor confessar onde estava o testamento. Rosa, que estava escondida atrás da cortina pesada que dividia a sala de jantar, sentiu o suor frio escorrer pelas cicatrizes de suas mãos. Ela precisava intervir, ou a corda estouraria no seu pescoço. Com uma coragem que ela não sabia que tinha, Rosa saiu de trás da cortina com uma bandeja de café. "Com licença, Sinhá." "Com licença, doutor," ela disse com a voz mais submissa que conseguiu fingir. O doutor Arnaldo olhou para ela, notando os trapos que cobriam as mãos da moça. Rosa não deu tempo para perguntas. "Sinhá, a senhora esqueceu que a limpeza do telhado começou hoje? Devem ter caído bichos por toda a varanda. Eu mesma vi vários deles perto das janelas do quarto da senhora." Leonor agarrou aquela mentira como quem agarra uma tábua de salvação em um naufrágio. "Exatamente. Rosa tem razão, doutor. Esses escravizados não fazem o serviço direito. E agora a casa está infestada. Vou mandar açoitar o responsável por isso ainda hoje." O doutor Arnaldo não pareceu convencido, mas ele conhecia o temperamento de Leonor. Ele sabia que se pressionasse mais, ela teria um ataque de nervos e o expulsaria da fazenda. Ele guardou o lenço com o bicho esmagado no bolso e pegou sua maleta. "Vou deixar um unguento para a senhora, Leonor. Use-o. E se essa febre não passar até amanhã, não me importa o baile ou o coronel Custódio. Eu vou examinar a senhora à força. Entendido?" O médico saiu da sala sem se despedir, deixando um rastro de desconfiança no ar. Leonor esperou o som da carruagem sumir antes de se virar para Rosa. O rosto da Sinhá estava vermelho, uma mistura de febre e puro ódio. "Você viu o que aconteceu? Você quase me fez ser humilhada na frente daquele homem." Leonor gritou, desferindo um tapa no rosto de Rosa. O golpe pegou no canto da boca, mas Rosa não se moveu. Ela sentiu o gosto metálico do sangue, mas por dentro, ela sorria. O bicho tinha caído. O veneno estava agindo. E agora, Leonor estava paranoica. Mas o que ninguém sabia era que a infecção estava se espalhando para além da pele. O líquido dos piolhos de cobra, misturado com a sujeira da peruca e a falta de higiene de Leonor, estava começando a atingir os nervos superficiais do crânio. Naquela tarde, enquanto Rosa ajudava Leonor a se preparar para o grande baile do coronel, a Sinhá começou a ter espasmos. Um lado de seu rosto tremia involuntariamente. Ela tentava segurar a bochecha com a mão, mas o músculo parecia ter vida própria. Repara bem no estado dessa mulher. Ela está sentada diante do espelho, cercada por sedas e joias, mas sua cabeça é um ninho de dor. "Rosa, aplique mais daquele remédio de ervas," Leonor ordenava a cada 10 minutos. Rosa obedecia, mas o que ela passava era a mistura de açúcar e água que atraía os bichos para a superfície. Ela via, através da renda fina, o movimento por baixo da seda. Os ovos tinham eclodido. Milhares de pequenas larvas, invisíveis a olho nu, estavam começando a se alimentar da secreção que saía das feridas de Leonor. Por dentro, Leonor lutava contra o próprio juízo. Ela pensava no testamento escondido no suporte da peruca.
Ela pensava no roubo que tinha cometido contra os sobrinhos órfãos, que agora brincavam no pátio, sem saber que eram donos de tudo aquilo. Ela sentia um peso no peito, uma culpa que ela tentava esmagar com a vaidade. Eu sou a dona da Santa Cecília, ela repetia para si mesma em um monólogo interno delirante. Ninguém vai me tirar daqui. Nem o médico, nem o coronel, nem essa escravizada de mãos queimadas. Só que naquela noite, o destino decidiu cobrar o preço. O coronel Custódio enviou um mensageiro com um bilhete. Ele chegaria mais cedo com uma comitiva de investidores do Rio de Janeiro. Ele queria mostrar a fazenda e, segundo o bilhete, tratar de assuntos legais pendentes. O coração de Leonor quase parou. Assuntos legais? Será que o coronel tinha descoberto a falsificação? Será que o doutor Arnaldo tinha falado algo? Rosa viu o pânico nos olhos da patroa. Era a hora de apertar o laço. Sinhá, a senhora precisa estar radiante. Deixe-me apertar mais a peruca, para que os cachos fiquem bem firmes enquanto a senhora dança. Leonor, em seu estado de semidelírio, aceitou. Rosa pegou os grampos de ferro e, com uma força que fez seus próprios dedos sangrarem por baixo das ataduras, ela os cravou no couro cabeludo de Leonor. A sinhá soltou um grito sufocado, mas não reclamou. A dor era tanta que ela já não conseguia distinguir o que era o grampo e o que era a infecção. Ela estava entorpecida. Rosa colocou a peruca e, por cima, um diadema de brilhantes que Leonor tinha roubado das joias da mãe dos sobrinhos. A imagem no espelho era grotesca. Uma mulher com o rosto pálido, um lado da face tremendo, coroada por uma massa de cabelos mortos que exalava um cheiro doce e pútrido. E então o baile começou. A casa grande estava iluminada por centenas de velas. O som do violino ecoava pelos salões. Leonor desceu as escadas apoiada no corrimão. Cada passo era uma agonia. O coronel Custódio estava lá embaixo, cercado por homens de cartola e mulheres em vestidos armados. Quando ele viu Leonor, seus olhos se estreitaram. Ele notou que ela não caminhava, ela se arrastava. E ele notou o suor. Leonor estava encharcada, mesmo no salão ventilado. O problema é que os bichos dentro da peruca também sentiram a vibração da música e o calor humano. Eles começaram a sair pelas bordas da renda. Um deles rastejou pela testa de Leonor, escondendo-se atrás do diadema. Outro caiu na sua gola de renda francesa. As pessoas começaram a cochichar. Repara no movimento dos leques, nas fofocas ao pé do ouvido. Algo está errado com a viúva, diziam. Leonor tentava manter a conversa, mas as palavras começaram a sair enroladas. A infecção estava afetando sua fala. Coronel, um prazer receber... Ela gaguejava enquanto sentia uma queimação insuportável no topo da cabeça. Foi aí que o coronel Custódio deu o golpe de misericórdia. Leonor, aproveitando que temos aqui o tabelião e o doutor Arnaldo, gostaria que a senhora nos mostrasse os livros de conta e o testamento original de seu falecido marido. Há algumas dúvidas sobre a partilha das terras que precisam ser esclarecidas hoje. O silêncio caiu sobre o salão. Leonor sentiu o mundo girar. O testamento? Aqui? Agora? Ela olhou para o topo da escada, onde Rosa estava parada, observando tudo com um olhar gélido. Leonor tentou dizer que o documento estava no cofre, mas sua mão subiu involuntariamente para a cabeça. Ela começou a coçar. Primeiro devagar, depois com uma fúria selvagem. Ela enfiava as unhas compridas por baixo da renda, rasgando a seda e a própria carne. Leonor, pare com isso! O doutor Arnaldo gritou, aproximando-se, mas era tarde demais. A dor, a febre e o medo de ser descoberta fizeram Leonor perder o último resto de sanidade. Ela começou a gritar que todos queriam roubá-la, que os sobrinhos eram ingratos e que o testamento era dela por direito. No meio do surto, ela tropeçou em seu próprio vestido e caiu de joelhos no centro do salão de dança. E o que parecia ser apenas uma queda se transformou no maior escândalo que o Vale do Paraíba já tinha visto. Ao cair, o impacto fez com que a peruca, mal fixada pelos grampos que agora rasgavam sua pele, se inclinasse para o lado. O doutor, Arnaldo, correu para ajudá-la, mas quando ele tocou na peça para tentar endireitá-la, ele sentiu algo úmido e quente. Foi aí que ele viu. Por baixo da renda francesa,
Uma massa escura de bichos se contorcia. O cheiro de carne podre finalmente venceu o perfume de rosas e se espalhou pelo salão, fazendo as mulheres cobrirem o nariz com os lenços. Leonor, delirando, começou a arrancar a peruca com as próprias mãos, gritando que sua cabeça estava pegando fogo. Mas o pior ainda estava por vir. Rosa, vendo que o clímax tinha chegado, desceu as escadas com o suporte de madeira de carvalho nas mãos. Ela não disse nada. Ela apenas se aproximou do círculo de pessoas horrorizadas e, acidentalmente, tropeçou, deixando o suporte cair e se espatifar no chão de mármore. O fundo falso se abriu, e um papel amarelado com o selo oficial do Império deslizou pelo chão até parar nos pés do coronel Custódio. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos gemidos de Leonor. O coronel pegou o papel. Ele leu as primeiras linhas e seu rosto mudou de cor. Ele olhou para Leonor, que agora estava no chão, sem a peruca, revelando um couro cabeludo devastado por larvas e feridas abertas. A verdade tinha aparecido. Mas o preço que Leonor ia pagar não era apenas financeiro. A infecção tinha chegado ao osso, e a vaidade que ela tanto prezava tinha se tornado a sua cova. E Rosa, olhando para as próprias mãos marcadas pelo ferro, sabia que a justiça, embora tardia e cruel, tinha finalmente chegado a Santa Cecília. Mas como Leonor reagiria ao ver que seu segredo foi exposto por quem ela mais desprezava? O coronel Custódio se abaixou e pegou o papel amarelado com a ponta dos dedos, como se temesse se sujar com a podridão que emanava de Sinhá Leonor. No salão, o silêncio era tão profundo que dava para ouvir o estalar das velas e o som rastejante que vinha de dentro da peruca caída no chão. Ele abriu o documento e seus olhos percorreram as linhas escritas com a caligrafia firme do falecido marido de Leonor. Repara bem na cara dos convidados. O horror de ver os bichos saindo da cabeça daquela mulher estava sendo substituído por uma curiosidade mórbida e um julgamento impiedoso. Este documento é o testamento original, disse o coronel, com a voz carregada de uma autoridade que não admitia réplicas. Ele olhou para Leonor, que estava no chão, gemendo e arranhando o próprio couro cabeludo com as unhas sujas de sangue e secreção. Aqui diz, com todas as letras, que a fazenda Santa Cecília e todos os bens da família pertencem exclusivamente aos sobrinhos órfãos. Leonor era apenas a administradora temporária, sem direito a vender um palmo de terra ou desviar um tostão. Leonor tentou se levantar, mas suas pernas não obedeciam. A infecção que Rosa e Bento tinham cultivado com tanta paciência tinha atingido um ponto crítico. O veneno dos piolhos de cobra, misturado com a sujeira e o suor, tinha provocado uma celulite infecciosa grave. O rosto da Sinhá estava inchado, deformado, e um dos seus olhos já não abria mais. Ela parecia um animal encurralado. Você não pode... É tudo meu! Ela gritou, mas as palavras saíram como um grasnido sufocado. Foi aí que Dr. Arnaldo se aproximou. Ele não tinha mais pena. Ele era um homem da ciência e da ordem, e o que via ali era o resultado de uma negligência criminosa. Ele segurou Leonor pelos ombros e a forçou a ficar parada. Coronel, esta mulher não tem condições de responder por nada agora. Ela está delirando de febre e com uma infecção que está corroendo o osso do crânio. Olhem para isso. O médico apontou para o topo da cabeça de Leonor, onde os bichos tinham cavado túneis na pele inflamada. Os convidados recuaram, alguns cobrindo a boca para não vomitar. A imagem da mulher elegante e poderosa tinha se desfeito em segundos, revelando uma carcaça consumida pela própria imundície. O coronel Custódio deu um passo à frente e olhou para Rosa, que continuava parada na beira do salão com a expressão de quem apenas cumpre o seu dever. Foi você quem achou isso, garota? Rosa olhou nos olhos do homem mais poderoso da região. Eu apenas limpei o que estava escondido, senhor. A sujeira acumulada sempre acaba aparecendo. Essa frase foi como uma bofetada no orgulho de Leonor. Mesmo em seu delírio, ela entendeu que tinha sido derrotada pela moça cujas mãos ela tinha tentado inutilizar. Ela tentou avançar sobre Rosa, mas caiu novamente rastejando pelo mármore. O coronel fez um sinal para os seus capangas. Levem-na para o quarto e chamem os guardas da vila.
Amanhã mesmo faremos o inventário real desta fazenda. E você, doutor, faça o que puder, mas ela deve responder pelos crimes de falsificação e maus-tratos diante de um juiz. Só que o destino tinha um plano mais severo do que as leis dos homens. Leonor foi levada para o seu quarto de luxo, mas as rendas e as sedas já não lhe traziam conforto. A dor era uma presença constante, um latejar que parecia acompanhar as batidas de seu coração. O Dr. Arnaldo tentou limpar a ferida usando álcool e ervas fortes, mas cada toque fazia Leonor urrar de dor. Os bichos tinham penetrado fundo. Eles tinham chegado aos nervos faciais e estavam perigosamente perto da base do cérebro. Repara na ironia do que aconteceu naquela noite. Leonor, que sempre se cercou de perfumes caros para não sentir o cheiro do povo, agora estava condenada a viver com o odor da própria carne apodrecendo. O Dr. Arnaldo saiu do quarto balançando a cabeça. Ele disse ao coronel que o caso era perdido. A infecção tinha atingido o nervo óptico. Se ela sobrevivesse, viveria no escuro para sempre. Mas o que ninguém sabia era o que Rosa faria em seguida. Na calada da madrugada, enquanto a casa grande estava mergulhada em um silêncio pesado e os sobrinhos de Leonor eram levados para a casa do coronel para serem protegidos, Rosa entrou no quarto da sinhá. Ela não levava armas. Ela levava apenas a verdade. Leonor estava amarrada à cama para não se ferir mais, com o rosto coberto por bandagens que já estavam manchadas de preto. — Quem está aí? Leonor perguntou com a voz trêmula. — Sou eu, sinhá. — A Rosa. A costureira das mãos sujas, respondeu a moça, aproximando-se da cama. Leonor tentou se mexer, mas estava fraca demais. — Você fez isso. Você colocou aqueles demônios na minha cabeça. Rosa deu um sorriso triste que Leonor não podia ver. A senhora disse que eu tinha mãos sujas, mas é a sua cabeça que está apodrecendo por dentro. Eu não coloquei nada que a senhora já não tivesse. A sua vaidade foi quem costurou essa peruca. O seu roubo foi quem manteve esses bichos alimentados. Leonor começou a chorar, um choro de raiva e de autocomiseração. Eu vou te mandar para a forca. Eu vou te vender para o pior engenho do norte. Rosa se inclinou sobre ela, sussurrando perto do seu ouvido. A senhora não vai mandar em mais nada. O coronel já leu o testamento. Os seus sobrinhos agora são os donos de tudo. E eu? Eu vou continuar aqui, costurando para quem sabe tratar as pessoas com dignidade. A senhora vai para o hospital de caridade da vila, onde as irmãs de caridade cuidam de quem não tem onde cair morto. É lá que a senhora vai terminar os seus dias, no meio do cheiro que a senhora tanto odiava. O problema é que o golpe final não foi a perda da fazenda, mas a perda da visão. Quando o sol nasceu, Leonor percebeu que o mundo tinha se apagado. A infecção tinha vencido a batalha contra os seus olhos. Ela estava cega, desfigurada e pobre. O coronel Custódio, cumprindo sua palavra, assumiu a tutela dos sobrinhos e começou uma auditoria nas contas da fazenda. Ele descobriu que Leonor tinha vendido joias de família e falsificado assinaturas em empréstimos bancários que quase levaram a Santa Cecília ao leilão. E o que aconteceu com Rosa e Bento? Muita gente na vila achou estranho o tempo que a infecção levou para se manifestar, e o Dr. Arnaldo teve suas suspeitas. Mas no relatório oficial ele escreveu que a causa foi sepse grave provocada por falta de higiene pessoal e infestação parasitária externa. Ele não podia provar que os bichos tinham sido costurados ali de propósito. E, para ser sincero, ele não queria. Ele tinha visto as mãos de Rosa queimadas e sabia que o que aconteceu foi um acerto de contas que nenhum tribunal conseguiria igualar. Rosa e Bento permaneceram na fazenda. O coronel Custódio era um homem duro, mas justo. Ele deu a Rosa o cargo de governanta da Casa Grande, e Bento passou a cuidar de toda a manutenção do jardim, garantindo que nenhum bicho voltasse a incomodar quem não merecia. Os sobrinhos de Leonor cresceram sabendo da verdade e trataram Rosa como a protetora que ela realmente foi. Até que um dia, anos depois, Rosa recebeu a notícia de que Leonor tinha falecido no hospital de caridade. Ela morreu sozinha, em uma cama de ferro, ainda reclamando de uma coceira na cabeça que nenhum remédio conseguia curar. Dizem os relatos da época que,
Mesmo depois de morta, o rosto de Leonor mantinha uma expressão de choque, como se ela ainda estivesse diante daquele espelho dourado, vendo a sua máscara cair. A mentira corrói o caráter antes de apodrecer a carne. Leonor quis parecer rica e poderosa, mas acabou consumida pela própria vaidade que tentou costurar. No Vale do Paraíba, quem planta crueldade colhe o que rasteja no escuro. A história de Rosa e da peruca de piolhos de cobra se tornou uma lenda sussurrada nas senzalas e nas cozinhas das grandes fazendas. Um lembrete de que o poder pode até ser absoluto, mas a pele de quem manda é tão vulnerável quanto a de quem obedece. A fazenda Santa Cecília prosperou sob a nova administração, e as perucas de seda francesa nunca mais cruzaram aquele portão. Rosa guardou a cicatriz nas mãos como uma medalha de honra. Ela sabia que a justiça não veio do céu, nem dos juízes de toga, mas da paciência de quem sabe esperar o momento certo para dar o nó final. A vaidade cega o olho e abre a guarda para o inimigo. E Leonor aprendeu da pior forma que, quando você humilha quem trabalha para você, você está apenas afiando a faca que um dia vai te cortar. Se você achou que essa justiça foi merecida, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe essa história com quem gosta de um bom suspense histórico e comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Histórias como a da Fazenda Santa Cecília nos mostram que a verdade pode demorar, mas ela sempre encontra um caminho para sair das sombras e mostrar a sua face mais crua.